Bom, bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Meu nome é Volney Santos Pereira, eu estou aqui ao lado do professor Luiz Alberto Valente Júnior. Nós somos do Comitê de Odontologia da Abrale e vou explicar um pouquinho o que a gente faz lá. O Comitê de Odontologia serve mais como um papel de orientação, tanto para profissionais da área de saúde quanto para os pacientes, através dos canais de atendimento da Abrale. Nós temos um curso online EAD, que a Abrale patrocinou pela plataforma OncoEnsino. Nós temos uma produção de conteúdo que monitora a revista da Abrale, que serve de orientação para os pacientes e outros profissionais de saúde. E o professor Júnior, ele é o supervisor de odontologia do HC, autor de inúmeros artigos científicos e de livros sobre a área de atendimento aos pacientes sistemicamente comprometidos. Tá ok? Então vou apresentar o professor Júnior, a aula é toda sua e a gente vai falar um pouco sobre mucosite oral, que é um importante efeito colateral da radioterapia e da quimioterapia para os nossos pacientes. Tá ok? Obrigado, Valnei. Boa aula. Bom dia ainda, né? Agradecer ao convite do Todos Juntos contra o Câncer, agradecer ao empenho da Abrale. É um pouco diferente esse formato silencioso, né? Que a gente fica falando no microfone, vemos só as cabecinhas balançando. E então, melhor do que era antes, até um ano atrás, que era 100% online, que é uma coisa, meu ver, que não deve voltar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, então espero que vocês aproveitem esse tempo que nós vamos ficar juntos. E qual é a minha ideia? Eu sou cirurgião dentista, tenho algumas áreas de atuação em especial, mas a área que eu mais atuo é na assistência. Apesar de fazer pesquisa, fazer bastante a parte de ensino, de pós-graduação, a minha área é principal de atuação, no atendimento. Minha principal área de atuação é basicamente no complexo do Hospital das Clínicas, seja na divisão de odontologia, seja no hospital, no Instituto de Câncer Infantil, no Itaci, no tipo de atendimento ao paciente com necessidades especiais, que nós assim caracterizamos na odontologia. Como aqui nós estamos para falar dos pacientes que têm alguma necessidade relacionada ao tratamento antineoplásico, e o ponto que muitas vezes é muito interessante para nós profissionais e muito necessário para a orientação de maneira multiprofissional é a abordagem da mucosite oral. Então a gente sabe que a mucosite oral vai afetar de maneira direta a qualidade de vida do nosso paciente durante o tratamento dele, depois eu diria que até antes do próximo ciclo, porque a ansiedade de ter um novo momento de mucosite é muito desgastante para todo o núcleo familiar. A gente sabe que quando a gente fala de um paciente com câncer, a gente não fala de um indivíduo, a gente fala de um núcleo familiar, tá? De um núcleo de profissionais. Então vamos lá, deixa eu apontar lá para frente, isso aqui vai mudar o slide. Então, como eu já disse para vocês, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? Lá nós temos o cientista fala um N muito grande de pacientes. Eu, como clínico, eu tenho um número grande de pacientes que eu acompanho desde pequeno e hoje eu vejo pacientes meus que eu atendia na pediatria com câncer, hoje em dia já jovens, adultos e assim por diante. Então isso é extremamente gratificante. Tá? Ninguém consegue trabalhar na oncologia sem a ajuda de colegas. Aqui eu sempre listo alguns colegas que estão próximos a mim no momento, ou foram próximos, quer dizer, isso é dinâmico. Então, como eu já vi uma vez, quando a gente quer ir rápido até um ponto, a gente vai correndo sozinho. Quando a gente quer ir distante, a gente vai em grupo, sempre se apoiando e sempre se incentivando. Então, quem trabalha na parte oncológica não tem como fazer isso de maneira sozinha como o Dom Quixote. Tem que pensar de maneira coletiva em grupo. E o que é a mucosite oral? A mucosite oral pode ser um grande fantasma no atendimento ao paciente que está fazendo tratamento quimioterápico, é um paciente que vai estar fazendo algum tipo de tratamento imunossupressor, é o paciente que vai estar fazendo radioterapia exclusivamente de cabeça e pescoço, neuroeixo ou outras áreas nem tanto, mas aquele que é radiado de cabeça e pescoço, que tem uma particularidade muito comum no nosso país de classificação, o gênero desse paciente, geralmente homem, meia idade, sozinho, com problemas de relacionamento. Então esse é um grupo de pacientes que nós temos muito grande e eles vão ter uma mucosite intensa. Temos que ter em mente que nem todo tratamento antineoplásico é causador de mucosite.
Alguns têm maior afinidade, vai ter uma parte técnica aqui na minha palestra, mostrando quais são aqueles quimioterápicos que terão a maior possibilidade de mucosite. Então eu estou aqui imaginando que nós temos dentistas, médicos, a equipe de enfermagem, a nutrição, a farmácia. Então hoje eu não consigo pensar numa abordagem de manejo, né, da mucosite, em especial oral, sem ser multiprofissional. Eu preciso do meu lado do nutricionista, porque ele vai em algum momento fazer uma quimioterapia em bolo e eu vou precisar fazer o quê? Uma crioterapia. Vai ter um momento que eu vou precisar, que esse paciente vai estar com uma NPP, não vai conseguir se alimentar, qual que é a ajuda e apoio que eu vou ter da nutrição? Eu vou ter que conversar com a equipe de medicina, da equipe médica, do controle da dor nesse paciente, uma equipe de dor. Então, não tem como fazer a abordagem e o diagnóstico, abordagem e manejo do paciente com mucosite sem ser multiprofissional. Então, aqui ó, já estou me adiantando a imagem. Então, eu falo assim, nós temos a odontologia, a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, a serviço social, terapia ocupacional, quer dizer, todo mundo que aborda, em algum momento vai estar colaborando para o quê? Diminuir os efeitos indesejados da presença da mucosite oral. Eu vou ampliar aqui um pouco essa ideia de mucosite. Quando a gente fala em mucosite, a gente tem que pensar que é uma alteração da mucosa que vai do início do trato digestório até o fim, do começo da boca ao ânus, do começo ao fim. Então a mucosite é uma coisa global. O que nós olhamos e visualizamos mais é a mucosite oral. É aquilo que a gente vê. Mas a gente tem que imaginar que todo esse tubo digestório, toda essa mucosa terá algum nível de comprometimento. Então a gente começa muitas vezes tendo alguns problemas de conceito na hora de classificar a mucosite oral. Muitas vezes o dentista vai se ater exclusivamente àquilo que ele vê na cavidade oral. E muitas vezes a equipe de enfermagem, a equipe médica vai se ater à ingesta do alimento, ao número de episódios de diarreia, de evacuação, que tipo de evacuação. Então a gente tem que imaginar que a mucosite é um global. Tá? É uma coisa global e eu, como dentista, atuo junto com a equipe voltado mais à mucosite oral e início de trato gastrointestinal. Tá? E aí, nós temos que pensar o seguinte, não existe uma fórmula mágica, 2 e 2 são 4. Na medicina, a gente sabe, e na área de saúde, a gente sabe que essa relação não é direta. Então, se a gente for pensar como que eu devo abordar um paciente, uma mãe, um pai que tem uma criança com mucosite grau 4, que ela não consegue ingerir ou deglutir a própria saliva. Quem é clínico aqui, quem trabalha na parte clínica, já viu crianças fletindo a cabeça para frente para que a saliva escorresse e ela não tivesse que engolir essa saliva, porque isso causa dor, níveis de dor muito intenso. Então a gente tem que ter paciência para ouvir a queixa do paciente, a gente tem que ter paciência para ouvir a queixa do familiar, levá-la em consideração, tá? Mente aberta para verificar qual é a principal queixa, é a dor na boca ou é a deglutição? É a dificuldade de comer, é a dificuldade de falar. Vocês imaginam uma criança, nas últimas 2 semanas eu tive pacientes que eles escreviam muito no celular e no tablet para se comunicar comigo. Um até escrevia bastante, escrevia muito bem para a idade dele. E ele quer se comunicar, mas ele não fala porque ele tem dor. Entendeu? Então dor é um dos pilares que a gente tem que controlar. Como que eu faço para controlar essa dor de maneira científica, correta e adequada? E aí, isso a gente vai compreender toda essa equação, toda essa relação que existe no atendimento a esse paciente. Então, eu já assisti palestras, já li conceitos do trans, do multi, do interprofissional ou disciplinar, mas eu, como eu já falei, eu sou clínico, então para mim isso é dinâmico. Não existe um momento que é um mais importante que o outro. Sempre que eu falo com os meus residentes, a gente pode ter o melhor médico, o melhor dentista, a melhor equipe de enfermagem, os melhores profissionais, ganhadores de prêmios, publicações em revistas de impacto, e aí vão passar um diagnóstico, uma proposta terapêutica para um paciente, ele vira e fala, não. Acabou. Ele deixa de ser o grande profissional que é. Então, o foco principal do nosso atendimento é o paciente. Então a gente tem que ter isso em mente e acabou. Entendeu? Nós somos profissionais que ali estamos para dar qualidade de vida para esse paciente, propiciar um diagnóstico correto, propiciar uma terapêutica correta e chegar no momento de controle da doença por mais tempo possível sem essa doença presente.
Então, se a gente pensa dessa maneira, isso é dinâmico. Então, tem momentos que quem é da equipe de enfermagem vai passar as orientações, quem é o médico vai passar, ou entre o resto da equipe vai ouvir. Então, isso é um ciclo. Eu não consigo fazer essas montagens na apresentação que ficam rodando. Então, imaginem isso aqui rodando. Isso é atendimento multiprofissional. E o atendimento multiprofissional nada mais é do que a somatória de tudo, de bom e de ruim. Eu vou somar a expertise individual, eu vou somar artigos científicos, eu vou somar pesquisas científicas, relatos, trocas de informações. Então, tudo isso é necessário. Insucessos, entendeu? Eu só falo que não tem sucesso quem não faz. Então, quem fala que meus pacientes não têm mucosite grau 4, então eu vou falar, desculpa, então seus pacientes não fazem químio ou fazem rádio de cabeça e pescoço. Então, isso é uma coisa inerente à nossa realidade. Continuando nisso, aqui tem um diagrama que eu modifiquei um pouco de um autor, se não me engano, grego, Kutkauskas, e não tem a ver com oncologia diretamente, mas aqui eu quero deixar para vocês que não são da área de odontologia, a relação boca-saúde, saúde bucal, saúde geral. O nosso conselho de odontologia fala que a saúde começa pela boca. O que é bom e é ruim começa pela boca. A criança, quando descobre a boca, ela enfia quase a mão inteira dentro da boca. Nós nos viciamos colocando coisas dentro da boca. Nós nos alimentamos colocando na boca e a gente bota a coisa para fora. Muitas vezes a gente fala muita besteira também. Então, a boca é um meio de comunicação com a nossa vida, a nossa relação. Então, se a gente colocar essa situação aqui, ó, talvez a luz não acenda muito, mas a gente olhar ali em cima, a condição sistêmica, que é uma doença de base, para o paciente com câncer. Ele vai ter uma série de alterações, ele pode ter infiltrados em cavidade oral, em gengiva. Isso vai causar um impacto aonde? Na saúde bucal. Se eu trato a condição bucal, eu não vou curar a doença de base desse paciente, mas eu serei uma ferramenta importante na terapêutica de cura desse paciente. Então não adianta a gente imaginar que um paciente que está com mucosite, não vou tratar a mucosite, eu vou só tratar o resto, eu não vou ter cuidado com essa atenção do paciente com mucosite. E a mesma situação, se eu tenho uma condição bucal péssima, e aí vem um termo que eu vou usar mais à frente, que é o preparo de boca, como que eu posso levar um paciente para fazer uma quimioterapia citotóxica, uma quimioterapia mieloablativa de condicionamento para transplante de células, se ele tem infecção? Alguém aqui levaria um paciente com infecção urinária grave para fazer transplante? Alguém aqui faria uma quimioterapia intensa em algum paciente com uma pneumopatia importante? Escaras, várias situações de infecção e inflamação. E a gente esquece que a boca tem infecção e inflamação. Aliás, a doença mais comum no nosso planeta é a cárie e a doença periodontal, problema de gengiva e de dente. Todo mundo no planeta tem, em algum momento da vida. E isso não vai ser diferente na hora que ele vai ter o seu tumor, o seu câncer, o seu problema oncohematológico, e ele vai precisar ser tratado. Então a gente não pode deixar que esse paciente entre num processo de tratamento com infecção, com dor, com risco de sangramento. Entendeu? Esse paciente vai ter uma pancitopenia, esse paciente vai cair as plaquetas, a gengiva vai sangrar. Toda a gengiva sangra? Não, a gengiva doente sangra mais. A gengivite, a pessoa que tem uma predisposição à doença periodontal, isso vai exacerbar durante a quimioterapia, durante esse tratamento. Então, a gente olhando esse diagrama, a gente sabe que a relação é direta. Tá? Eu não vou curar o CA de mama da minha paciente, daquela senhora que eu estou atendendo, mas eu sei que se eu assistir a ela, ou aquele senhor que tem um tumor de próstata, se eu assistir a eles, eu vou conseguir que a cavidade oral deles não seja um fator negativo, de impacto negativo naquela atuação, naquele predisposição no tratamento desse paciente. E isso vai levar ao quê? Redução de custos. Quando a gente fala em redução de custos, eu não estou falando exclusivamente do monetário. Redução de insumos, economia de recursos, que esses recursos podem ser utilizados depois por esse mesmo paciente. Eu trabalho em serviço público, então não é que eu queira economizar, eu quero otimizar o que eu tenho disponível. Mesmo quem trabalha em iniciativa privada, se você começa a ter um custo desproporcional, isso em algum momento pode levar a uma quebra dessa relação financeira. Então, a redução de custos é para a qualidade de vida parcial. Ou a gente pode mudar de redução de custos para falar melhora na qualidade de vida. Esse paciente terá menos tempo internado. Eu vou mostrar trabalhos brasileiros e estrangeiros que mostram o impacto do custo da mucosite oral no tratamento do paciente oncológico. Também, essa criança vai perder menos dias de aula. Esse pai vai poder ficar mais tempo com a família. Entendeu? Eu já ouvi de um paciente meu que a saudade dele era voltar para casa para brincar com o cachorro.
Então, pensemos dessa maneira, que isso aí vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, dando continuidade aqui, vamos lá. Fisiologia. Eu fiz meu mestrado em fisiologia, a gente acha, fisiologia é chato, mas fisiologia é a base de tudo. Se a gente não sabe o que está acontecendo, eu não sei o que fazer. Vamos lá, é que nem como eu falo com meus amigos radiologistas. Se eu não sei o que eu estou procurando, quando eu encontro eu não sei o que é. Então eu tenho que ter uma noção do que é essa fisiopatologia da mucosite. A mucosite é uma reação inflamatória exacerbada quando ela tem algum tipo de agressão. Então, se a gente olhar do lado esquerdo, essa agressão pode ser química ou radioterápica. E tendo essa infecção, esse processo de degeneração, de agressão, vai ter aqui na primeira fase uma iniciação do dano, tá? Um dano no DNA das células, isso em região de epitélio e submucosa. Isso vai partir para uma segunda fase. Por que é interessante saber as fases? Porque a gente vai saber aonde a gente vai interceder para melhorar a qualidade de vida do paciente. Numa segunda fase eu tenho a sinalização, eu vou começar a ampliar a área que está sendo danificada. E isso é importante eu saber, porque alguns, de uma maneira desavisada, acredito eu, começam a fazer tratamentos profiláticos antes da fase 1. Não tem condições científicas, não tem comprovação científica. Eu não vou tratar um paciente antes dele sofrer a agressão, seja uma agressão por quimioterápico ou radioterapia de cabeça e pescoço. Então, quando a gente fala de prevenção ou laser profilático, tem o seu momento adequado, eu vou falar isso. Não é começar, eu vou fazer quimio daqui uma semana, eu já começo hoje. Isso não tem comprovação científica. Tá? No momento que eu chego na fase 3, que é a ampliação, eu vou relacionar isso com cada faixa de mucosite oral. Aqui a gente começa o grande problema. Aqui começa a alteração de paladar, a dificuldade de deglutição, quer dizer, eu vou ter uma digeusia, uma disfagia, e aqui eu vou ter o quê? A ulceração. E quando eu ulcero, eu tenho dor. Quando eu ulcero, eu abro uma porta aqui, ó, de entrada para infecção. A boca, por ser o que é, ela é um ambiente contaminado. Sempre terá fungos, vírus e bactérias. Aquela tríade que nós todos temos e que é um perigo para o nosso paciente imunossuprimido ou imunocompetente. Então, se eu sei que eu vou trabalhar com algumas maneiras multifatoriais, seja de bochecho, seja de medicação, seja de laser, seja o que for, eu tenho que um objetivo o quê? Diminuir a fase 2, 3 e que a fase 4 seja a menor possível e que a fase 5 chegue o quanto antes. Então, é essa a ideia da equipe multiprofissional. Isso vai acontecer. Vou falar uma frase que talvez cause um impacto. Se não tiver dentista, se não tiver ninguém que cuide da mucosite oral, ela vai ter um começo, um meio e um fim. Pronto, pode fazer. Então eu não preciso de mim? No papel não, mas na prática você vai ter uma fase 2 ampliada, uma fase 3 multiplicada e uma fase 4 eterna. Então esse paciente vai apresentar níveis de escala visual analógica de dor 8, 9, 10. Impossibilidade de limitação por boca, sonda, não vai poder ter alta, mais episódios de febre, entendeu? Mais uso de opioides, mais momentos de infecção. Então, não tem como não pensar em abordar esse quadro da mucosite oral. Ele vai existir, mas eu posso diminuir até uma fase 1 bem adequada, fazendo aquela que eu falei que é prevenção, e que a fase 5 chegue o mais rápido possível. E aqui a gente vai ver que, como lá, iniciação, regulamentação, ampliação e aqui, ó, fase ulcerativa e aí depois vem a cicatrização. O que está relacionando? Eu não estou falando, esse autor desde 2000, não está falando que é uma relação de causa e efeito direto, mas é encontrado um número maior de casos de febre, de neutropenia, doenças venoclusivas, entendeu? Uma incidência maior de GVHD ou de DASH depois nos pacientes que são transplantados halogênicos. E aqui a gente tem até uma incidência maior de mortalidade. Eu não estou falando que mucosite 4 causa uma incidência maior de mortalidade. Mas quando você estuda aqueles pacientes que faleceram, você vai ver que muitos deles tiveram mucosite grau 4, tá? 3 ou 4. Então, vou começar a mostrar umas imagens, talvez não sejam tão bonitas assim, mas quando a gente pensa num paciente com uma cavidade oral comprometida, eu vou fazer um paralelo para vocês. Vocês se imaginem com uma boca seca. Quando você leva um susto, quando você está namorando, quando você está ansioso, a sua boca fica seca. E além de seca, você tem não uma nem duas, mas a boca inteira cheia de aftas. Então,
o ato de deglutir a própria saliva se torna extremamente difícil. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Então cientificamente, a gente sabe que a gente tem edema. Não é um edema importante, mas existe um edema. Essa pessoa vai ter alguma espécie de uma restrição da flexibilidade. O colágeno está alterado, então ela não vai ter uma abertura de boca adequada. Abrir a boca causa dor. Tá? Você vai ter o eritema, aquele vermelhão generalizado, que não é o padrão de saúde, dificuldade de engolir, dificuldade de sentir gostos, alteração da parte gustativa. E eu sempre falo, não briguem com ninguém na nutrição, não é que a comida é ruim do hospital, mas é que você está com a sua sensibilidade totalmente alterada, o que é doce não é doce, o que é salgado não é salgado. Tá? A gente tem dor, que eu acho que é o limitante, é o principal que a gente tem que trabalhar. Dessa maneira, a gente vai ter a ulceração. E quando a gente tem úlcera é porta de entrada para tudo aquilo que a gente não deseja. Leucoedema, placas e pseudomembranas. E vocês imaginem isso associado a um paciente que está plaquetopênico. Vai ter lá suas 20, 30 mil plaquetas. Eu te tenho solução de continuidade. Esse lábio vai rachar, esse lábio vai abrir, ele vai começar a ter um sangramento. E por mais que você faça uma reposição de plaquetas, um suporte hematológico, a causa do sangramento é local. A perpetuação é o quadro que ele tem. Então vai ficar repondo plaquetas, unidades e unidades de plaqueta. Todo mundo aqui trabalha em hospital sabe que isso não é tão fácil, nem é o desejado. E aí entra o cirurgião dentista e a equipe multi para fazer controle local do sangramento. Existem técnicas, manobras e guidelines para controle do sangramento oral com manobras tópicas. Tá? Então, como que a gente pode classificar? Porque para o dentista, a gente olha aquela boca, tá bom. Para quem não é, acha que tá péssimo. Então, o score, né, a graduação mais comum que existe é da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e eles falam de grau 0 a grau 4. Tá? Para quem é pesquisador, existem outras graduações onde a gente elimina a relação do paciente. O que eu quero dizer com isso, antes de explicar a graduação? Essa graduação leva em consideração a capacidade de deglutição do paciente, seja líquido ou sólido. Se eu tenho um adolescente de 14 anos fazendo quimioterapia, ardeu, ele não come mais nada. Se eu tenho uma senhora de origem japonesa, de 90 anos, ela pode estar uma úlcera inteira, ela come e ainda agradece. Então isso complica a minha relação de nível de mucosite. Outra coisa, muitos dos pacientes não conseguem deglutir porque a deglutição na orofaringe está difícil, não na cavidade oral. Mas, de qualquer maneira, é a mais utilizada, é a que todo mundo preconiza. Então, mucosite grau 0 é aquele que já começou a quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço, não tem nenhuma queixa. Grau 1 é aquela situação onde a gente pode ter presença de um vermelhão, de uma hiperemia, uma região hiperemiada, um eritema, processos inflamatórios, leucoedema. E esse paciente vai se queixar. Meu paladar mudou. Eu estou sentindo um gosto metálico. Eu sinto a boca grudando, ardida, ardência. Então, ali já é grau 1. E hoje, todo e qualquer proposta terapêutica para controle da mucosite não tem como escapar de manter isso em grau 1 e grau 2. Isso é o desejado. Grau 1 e grau 2 é qualidade de vida, menor tempo de internação, menos custos e assim por diante. Quando eu chego no grau 2, eu começo a ter ulcerações esparsas. Essas úlceras, como eu vou mostrar mais à frente, não acontecem na boca toda. Existem sítios e locais pré-determinados para as úlceras e elas começam a surgir. E a pessoa ainda come sólido e come líquido. Há uma queixa, mas ainda consegue se alimentar. Temos que associar ao paciente ser nauseado. Às vezes ele tem fome, mas o fato de se alimentar causa náusea e vomita. Se você tem o episódio de vômito, você vai ter o quê? Ardência nessas úlceras. Então, é um ciclo que vai se perpetuando. Outra situação, quando eu chego no grau 3, essas úlceras convergem para uma área. Então, elas tornam uma grande úlcera. E aí o paciente deixa de comer sólido. E mais adiante, a gente chega no grau 4, onde são várias úlceras ao redor da cavidade oral, em várias regiões, completamente tomada, sangramento muitas vezes ativo e total incapacidade de deglutir qualquer coisa, inclusive a própria saliva. O paciente não consegue deglutir a saliva. Então a gente vê segurando cubas, segurando copos, os pacientes adultos e crianças cuspindo aquela saliva que parece que está mais grossa e está mais grossa. Ele não tem uma cialorreia, na verdade, é que ele não tem a incapacidade de deglutir por dor. Então parece que ele está
salivando cada vez mais. E não. Então ele está sempre botando para fora porque ele não consegue deglutir. Tá? Então é essa situação que a gente pode ter. Por ser a imagem muito longa, assim não fica tão nítido. Vamos lá. Esse autor, já de 2003, mostra uma tabela voltada para o perfil norte-americano da incidência de mucosite em alguns grupos de pacientes. Então, se a gente pensa em pacientes com tumores sólidos, com mielossupressão, a incidência de mucosite grau 3 e 4, a incidência primeiro de mucosite vai de 5 a 40. Eu diria que vai mais, talvez seja subdiagnosticada porque só se imagina a mucosite grau 3 e 4. E aqui a gente chega de 5 a 15%, tá? Depende do tipo de quimioterápico. Então tem os quimioterápicos que isso vai bater a mais de 80% e outros que não vão ser zero praticamente. Quando a gente pensa em transplante celular, a gente pode chegar a um número bem mais intenso, tá? Então, se é um transplante onde o condicionamento é mieloablativo, 100% dos pacientes, mesmo sendo um transplante autólogo, independente se é halogênico, ele vai ter algum nível de queixa de mucosite oral. E quando a gente pensa em radiado de cabeça e pescoço, aqui a gente pode afirmar que 100% dos pacientes terão algum nível de mucosite oral. Mesmo com as novas técnicas, IMRT, IGRT, bidimensional, tridimensional, com a evolução, eu sou da geração, talvez aqui vocês não, do cobaltoterapia, onde a gente queimava, era um tubo que saía queimando tudo que via pela frente. Dente, pele, tecido, glândula salivar. Hoje em dia já é bem menor isso. Eu tenho atendimento ao pessoal público e a privado, e a gente vê que as sequelas da radioterapia de cabeça e pescoço, na parte odontológica, diminuíram. Mas a principal queixa que ainda existe, e não temos como retornar isso, é a xerostomia, que é a sensação de boca seca, ou até a hipossalivação. Toda glândula, seja glândula salivar, seja pequena, média ou grande, que é irradiada, ela deixa de funcionar para sempre. Então, vai melhorar? Não, não vai melhorar. O que vai acontecer é que você pode usar substitutos salivares para deixar um conforto maior e com o passar dos meses e anos vai ter uma compensação por outras glândulas salivares de outros grupos, mas a qualidade dessa saliva será diferente. Então, se a gente vê esse outro gráfico aqui, a gente percebe que quando a gente fala em quimioterapia, entendeu? Durante o período da quimioterapia, a gente tem um pico de ação de risco de mucosite, podendo chegar ao grau 4 aqui. Quando a gente pensa em radiação, ela é mais contínua, ela é mais longa. Mesmo depois, ao término da radiação de cabeça e pescoço, a gente pode colocar aí quase 2 semanas ainda após de queixa. Tá? Apesar de serem essencialmente o mesmo diagnóstico, mucosite oral, são causas diferentes. Uma, eu tenho uma agressão física da radiação e outra eu tenho uma agressão química pelo quimioterápico. Então, se a gente vai pensar, existem times e tempos diferentes, mas a gente pode pensar que quanto maior a radiação, entendeu? Em inglês, a gente vai ter maior incidência de mucosite oral, sempre voltada à radiação de cabeça e pescoço. Aqui também, esse é um artigo que mostra, que quando a gente pensa em quimioterapia tradicional, vocês veem que ela vai ter um pico no espaço curto de tempo e uma melhorada rápida. Quando a gente chega, quando sai do nadir, e aí começa o novo ciclo, novo risco novamente. E aí o dentista tem que saber, junto com a equipe, o conceito de nadir, um momento de mielossupressão mais intensa, porque ali ele não pode proceder. Eu tenho que extrair um dente de um paciente que vai fazer quimioterapia, volta daqui a 1 semana para fazer o procedimento. Aí complicou tudo. Às vezes é mais seguro você fazer a extração dentária, se for o caso, na véspera, no dia da quimioterapia, que dali 3, 4, 5 ou 7 dias. Porque ele já vai estar pancitopênico e assim por diante. E quando a gente pensa em radioterapia convencional de cabeça e pescoço, vocês veem que é um platô muito longo. Entendeu? São 30 sessões, 34 sessões. Isso são 2 meses, muitas vezes, de radioterapia. Então, são 2 meses com risco de mucosite. Então, a gente tem que pensar nisso. O quimioterápico ele é fugaz, intenso e cai. Mas ele se repete. Já o radiado de cabeça e pescoço, ele é contínuo e longo prazo. Então, quando a gente pensa em mucosite oral, aqui esse trabalho brasileiro, desenvolvido por vários colegas, que fazem parte também, alguns deles, do comitê da Abrali, quando a gente pensa que aonde a gente vai estar atuando quando a gente pensa no paciente com mucosite oral, entendeu? Ela pode ocorrer até 7 dias, 10 dias após o início da quimioterapia ou da agressão, seja radiação ou não, entendeu? E aí, não existe hoje um protocolo definitivo ou único para a abordagem da mucosite oral. Gostaria eu que existisse esse protocolo, que eu pudesse seguir, que a minha vida seria melhor e os meus pacientes infinitamente melhor.
Então a gente tem que ter o conceito de individualizar a abordagem a esse paciente. Então vai levar em consideração a idade, gênero, tipo de quimioterápico, resposta individual, episódios anteriores de quimioterapia ou de mucosite oral. Tudo isso tem que ser colocado numa equação que tem que ser ajustada a cada momento. Então, quando a gente pensa em fatores que podem piorar a mucosite oral, e aqui vai entrar algumas situações multiprofissionais muito interessantes, que vão desde hábitos alimentares. Então, se eu tenho um paciente sofrendo ou tendo um episódio de mucosite grau 3 e 4, eu tenho que conversar, ou 2 até, conversar com a nutrição, que tipo de alimento ele vai ter suporte. Ele vai ter que ter um alimento mais pastoso, uma temperatura mais branda, que tem um suporte calórico necessário que a nutrição vai calcular para poder ter isso. E eu, como dentista, tenho que pedir para isso não ser cariogênico, para não causar doença cárie, para não estimular isso. Então tem que ter uma série de situações que tem que estar associadas. Eu sei que vai ter uma diminuição da função salivar. Sem saliva, a gente tem uma coisa chamada efeito tampão. A saliva diminui o risco de cárie. Boca seca é sinal de dor, é sinal de infecção oportunista. E a piora da higiene oral. Eu nunca vou esquecer quando uma vez eu entrei no leito para conversar com uma família e vim falar sobre escovação. E eu ouvi uma resposta, não grosseira, mas sincera, de um familiar. Meu filho está com câncer, vou fazer quimioterapia, eu não sei se ele vai estar vivo, o senhor vem me encher o saco com escovar dente? Aí você tem que explicar o porquê disso. E quando acontece o episódio de mucosite, ele fala, como é que tem que escovar mesmo? Então a gente tem que ter isso. Lembra aquele slide lá? Vontade de compreender, atenção, tudo isso. E aí que a gente pensa no atendimento, eu também assim, olha, queda da massa corporal. Massa corporal em queda, aumento da mucosite oral. Existe essa relação. Então, eu tenho que trabalhar junto com a nutrição para não ter a baixa, ou a queda, ou a perda da massa corporal, para assim eu também prevenir a mucosite oral. E vamos lá, ó, infecções fúngicas, infecções virais associadas. Fazer biópsia em cavidade oral é mais fácil, muitas vezes, do que você fazer de um tecido hepático, vias aéreas superiores, e o dentista tem esse manejo. O nosso dia a dia é anestesia local, não precisa de centro cirúrgico, não precisa ser entubado, então isso facilita muitas vezes um diagnóstico. Vou mais adiante, uma doença do enxerto contra o hospedeiro, eu preciso de um diagnóstico de glândulas salivares, score focal, para saber se tem ou não o GVHD, pode-se fazer a biópsia de glândulas salivares menor. Baixo risco, baixa morbidade e assim por diante. Eu tenho uma infecção viral, eu tenho uma infecção fúngica. Um profissional com experiência sabe que macroscopicamente a gente pode saber qual que é o patógeno, mas eu preciso colher material para saber o que ele é resistente ou assim não. Então esse trabalho tem que ser sempre conjunto. Também associado como risco, que são reportados, mas sem evidência cientificamente comprovada, mas isso é relacionado, mucosites anteriores. Então, se você teve episódios de mucosites anteriores, a possibilidade de você ter nos próximos ciclos se repete. Então, por isso que muitas vezes, quando o paciente muda de centro que está sendo atendido e vai para um centro que tem uma abordagem mais adequada, muitas vezes ele não tem esse episódio de mucosite, porque não houve a abordagem dele. Tá? Pacientes jovens e adultos, também não se tem uma relação. Nós sabemos que a resposta da criança pelo seu metabolismo à nossa proposta terapêutica é muito mais rápida, é muito mais interessante do que no idoso. Mulheres têm maior incidência em alguns tipos de quimioterápicos, 5-fluoracil, melfalano, vão ter maior incidência de mucosite. Fumantes, uso de álcool, diabéticos e disfunção renal. Então tudo isso vai levar a uma incidência maior de mucosite. Essa autora aqui, se não me engano, é a Elad, ela, esqueci o primeiro nome, ela é canadense ou australiana, ela é uma enfermeira. Ela mostra um número, e aqui quem gosta de estatística é um número cruel, né? 1,8 pacientes em 1000 é um número extremamente aceitável do ponto de vista estatístico. Mas, do ponto de vista de você evitar 1,8 mortes a cada 1000 pacientes que são transplantados, é totalmente inaceitável que isso aconteça. Do ponto de vista estatístico é aceitável, mas do ponto de vista de abordagem, de humanização, de prevenção, não tem como aceitar isso. Porque era só fazer um tratamento de baixo custo e fácil acesso, que é o tratamento odontológico previamente ao transplante de células. Então,
sendo um pouco mais pontual agora, a gente vai perceber aqui que esses quimioterápicos que estão citados acima, eles sabidamente têm uma reação mais citotóxica, mais mielablativa. Então, eles vão levar a um maior risco de mucosite. E aí é estranho falar isso, fico muito feliz quando a equipe de onco, seja a enfermagem, os médicos, os residentes, Júnior, todo mundo me chama de Júnior, olha, altas doses de metotrexate no paciente tal, temos que começar a fazer laser. Isso é o ideal. Hoje, no transplante lá no HC, a gente já começa a discutir isso antes mesmo dele internar. Já na proposta do momento da internação, quando ele for começar o condicionamento. Em outras instituições a qual eu trabalho ou dou assistência, a gente tem essa relação próxima, isso é muito importante. E não tem que ser o médico ou a enfermagem, todos têm que se comunicar. Você tem que procurar lá no bucho, tem que procurar lá na prescrição quem vai começar altas doses de metotrexate, quem vai usar 5-fluoracil, quem vai usar melfalano e assim por diante. Entendeu? E tem aqueles que sabidamente vão causar. Então chegar para o paciente e falar, o senhor não vai ter mucosite? Não é verdade, o senhor vai ter. A equipe como um todo, com a sua colaboração, vai fazer com que o senhor tenha a mucosite mais branda possível, no espaço mais curto de tempo possível. Etoposide e melfalano. Especialmente melfalano em altas doses, 200, então vai ter mesmo mucosite. Tá? E aí, é uma questão que Sonis, que é a pessoa que é o profissional norte-americano que fez não o diagnóstico, ele fez o conceito de mucosite oral, ele falou, essa individual pathway, esse caminho de cada um aí, que é o seguinte, porque mesma doença, mesmo gênero, mesma faixa etária, mesma abordagem, mesmo procedimento de prevenção e eles apresentam níveis de mucosite totalmente distintos. Então existe essa resposta individual. Quando a ciência descobrir qual é a chave molecular ou genética que faz não ter ou ter, ligar ou desligar, pronto, já vamos ter resolvido. Mas até lá vai demorar e mesmo que a gente chegue rápido, novas drogas aparecerão, novas mucosites vamos ter. Hoje em dia nós temos CAR T-cell, hoje em dia nós temos novas abordagens, imunoterapia, inibidores de mTOR, são mucosites diferentes, elas existem, elas estão lá. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, então a gente tem que pensar que fazendo um apanhado de todos os artigos, de todos os relatos, todos os pacientes que fazem algum tipo de quimioterapia em altas doses, não de manutenção, 70% deles vão ter algum nível de mucosite, de queixa oral. E 80% dos que são irradiados, é aqui a minha opinião pessoal, que isso chega a 100% daqueles que serão irradiados. Hoje, com o avanço da radioterapia de cabeça e pescoço, essa queixa talvez seja menor. A área afetada seja menor, mas ela vai existir. Tá? E aqui, mesmo sem ser dentista, a gente pode começar a diferenciar no diagnóstico. Mucosite dá em qualquer lugar da boca? Não. A mucosite só acontece em áreas que tem estomatocidade direta, entendeu? Então a gente palato mole, a gente tem mucosa jugal, bochecha, assoalho de boca, entendeu? Fundo de suco, que é essa parte que a gente tem ao redor da maxila e da mandíbula. São áreas não queratinizadas, é aquela gengiva mais frouxa, é uma mucosa frouxa. Essa vai ter uma incidência de úlcera sim. Aquela mucosa mais endurecida, mais queratinizada, palato duro, céu da boca, ela terá uma baixa incidência de mucosite. Então a gente tem que por aí começar a fazer essa diferenciação. Então, eu como vocês e eu como profissional de saúde, a gente vê lá um paciente com uma lesão no palato, no céu da boca. É mucosite? Primeiro vamos ver, qual é o quimioterápico que ele usa? Quanto tempo ele está usando? Tem aspecto de mucosite, como eu mostrei as imagens, vou mostrar de novo? Pode ser uma infecção fúngica. Se ele usa uma dentadura, é um idoso, ele vai ter uma infecção fúngica. Pode ser uma infecção viral. Bordos elevados, características bem comuns, por isso que a troca de informações tem que ser comum a todos. Tá? E quando a gente pensa em complicações da mucosite oral, é uma das piores e mais debilitantes, ou a que chama muita atenção, no transplante de células. É uma situação de via de uso de opioides e narcóticos, com maior intensidade, maior custo, maior efeitos indesejados, necessidade de NPP, uma maior predisposição a sepsis. Eu não estou falando que mucosite oral é sinônimo de sepsis, mas a gente sabe que aqueles que evoluem com sepsis, muitos tiveram um grau de mucosite intenso durante esse processo. E aí, aumento de tempo de hospitalização, de custos e de toda a demanda profissional ao redor. Então, quando a gente pensa na abordagem do paciente, a gente tem hoje em dia a Sociedade Internacional de Oral Oncology, ela não questiona clinicamente, ou a UMES, que é outra sociedade, o uso do laser como uma ferramenta. Eu não estou aqui para falar que o laser é a 8ª maravilha do mundo. O laser é mais uma ferramenta. Eu falo que o que é diferencial é o fator humano.
o dentista, o médico, a enfermagem, é todo mundo. O laser é um aparelho que veio para ajudar. Como o bochecho, eu vou falar mais à frente, aquelas misturinhas mágicas, aquelas, como que é, misturinha, bochechinho. Uma vez eu vi de um residente, aquilo é garrafada, para curar de unha encravada a câncer. Não tem comprovação científica. Existem relatos científicos. O que existe é os componentes que ali estão usados de maneira individual no momento certo são extremamente úteis. Jogar tudo, fazer uma chacoalhada e beber, não tem comprovação científica. Ah, eu quero que o meu paciente faça bochecho com magnésio. Vai ter comprovação? Não vai? Vai fazer individualmente. Quero que o meu paciente faça bochecho com elixir de dexametasona, um corticóide de ação tópica. Tem indicação? Tem. Momento adequado. Quero que faça bochecho com clorexidina 0,12% solução aquosa. Ela vai melhorar a mucosite? Não, mas ela diminui a quantidade de placa bacteriana. Diminuindo a quantidade de placa bacteriana, menos mucosite. Então, bochecho é prescrito de horário. Não adianta fazer como muita gente faz, e tem comprovação científica, o bochecho com chá de camomila. Só que não é você fazer 1 litro, deixar do lado do leito do paciente e ir embora. Aquilo vai oxidar. Ele tem que ser feito pela nutrição, apagou aqui, voltou, pela nutrição com infusão, ali cotado em 10 ml, fazer o bochecho sem açúcar, deglutir ou cuspir, de horário. Então tem várias possibilidades terapêuticas, tá? Então, relação direta entre nutrição, higiene e melhora. Então a gente tem que trabalhar junto. Mais algumas imagens de mucosite. Então a gente vê aqui grau 1, umas alterações, um vermelhão, a boca seca. Se vocês imaginarem que lá do fundo, de onde começa o pilar amidaliano, tem uma linha reta que vai até a comissura labial, isso a gente chama na odontologia de linha alba. Quem tem a boca seca, ela fica toda dentada, toda esbranquiçada. Ela tem uma névoa que se espalha pela boca do paciente. Não é cândida, é uma pré-situação de mucosite oral. Desculpa, aqui ó, grau 2, algumas lesões começam a aparecer individuais. Grau 3, já começa a tomar em toda a região. E grau 4, aquilo que eu já mostrei para vocês. Então a gente pode achar que essa lesão é uma coisa simples, mas vocês imaginem todo o fundo de sulco, quer dizer, verter o lábio é extremamente doloroso e desconfortável, tá? Vamos lá, esse é um paciente que trabalhei junto com a doutora Ana, com mucosite de grau 4. Ele não consegue engolir a própria saliva. A próxima imagem aqui. Essa é a situação dele. Ah, vamos passar laser. Eu tenho uma camada aqui de 1 milímetro de tecido inerte, de tecido sem vitalidade. O laser não é espada Jedi. O laser ele tem que estar em contato com a célula. O laser tem que estar íntimo, é uma energia que vai lá na mitocôndria, vai ter uma série de alterações. Alguns autores questionam a aceleração da reparação, ninguém questiona a analgesia, isso não se questiona. Então, como que eu vou fazer uma aplicação de laser aqui com essa situação? Eu tenho que tirar esse tecido, mas esse paciente deve estar com 20 mil plaquetas. Como que eu vou tirar esse tecido no paciente plaquetopênico sem causar sangramento? Então, relação interprofissional. Amanhã ele recebe plaquetas, hoje à tarde ele recebe plaquetas. Para tirar essa mucosa que está fiável, que está já necrótica, não é 5 minutos, 20, 30 minutos, porque eu tenho que umedecê-la, eu tenho que lubrificá-la, eu tenho que tirar os debris. Muitas vezes ele está na UTI, eu vou lá, coloco uma gaze com algum agente umectante, o lubrificante avisa a enfermagem, ninguém tira. Vou ver outros pacientes, volto, tiro um pouquinho, boto mais um pouco. Dessa maneira eu vou soltando para aí sim eu lançar a mão de um bochecho, aí sim eu lançar a mão de um laser, entendeu? Ah, tudo você fala laser. Até anos atrás eu não tinha. E assim, não trabalho com nenhum laboratório, não tenho nenhum conflito de interesse com o fabricante. Eu até gostaria de ganhar uns aparelhos para botar mais lá no hospital. O custo é ridículo para a instituição, se a gente leva em consideração um acesso venoso. Eu não falar nem carrinho de parada. Entendeu? Então, é extremamente fácil de se tratar, entendeu? De se adquirir, mas importante é quem está atrás desse aparelho para aplicar. Tá? Então, aqui, ó, situações que a gente tem, infecções, uma criança, um dente nascendo, já é dolorido, já é chato, uma criança dita saudável, imagina uma criança neutropênica. Ela não vai ter um abscesso, ela não vai ter um aumento de volume, mas aquilo é uma porta de entrada e é uma infecção ativa. Tá certo? E como eu falei para vocês, situações de sangramento associado. Desde situações mais simples, em borda de língua, por que essas áreas são mais afeitas à mucosite? Porque elas roçam, elas atritam com tecidos duros, os dentes. Então, e cheio de dente quebrado, com pontas vivas, mais mucosite. Então, eu tenho que arredondar isso, tenho que deixar tudo isso. Aparelho ortodôntico, vai com o aparelho, tudo bem. Não, não vai. Ah, mas eu tô... Não vai.
vai tirar o aparelho, e ainda na nossa instituição ele assina um papel falando que depois quem vai botar vai ser o dentista dele, porque a gente não coloca aparelho. Porque esse aparelho é extremamente agressivo à mucosa que vai estar alterada, que vai estar fragilizada. Entendeu? Além do que é um lugar para acumular muita placa bacteriana e assim por diante. Se tira o aparelho, eu prefiro o meu paciente com os dentes tortos e saudável. No futuro, ele retoma o tratamento ortodôntico. Tá? Então são situações, como eu falei para vocês, lá no cantinho da boca, ó, aqui em cima, ó, que vai essa linha até a comissura, ó, uma linha imaginária aqui que fica toda esbranquiçada. Olha lá, feridas, tá, que vão sempre estar surgindo no paciente. E as infecções oportunistas, não são mucosite. Isso aqui não é mucosite, isso é herpes. Isso aqui também não é mucosite, isso aqui é herpes. Tem todo o aspecto de lesão viral também. Será que é uma infecção bacteriana aqui, ó, supuração saindo pelo suco do dente? Entendeu? Fúngica, eu tenho uma coisa branca na língua, muitas vezes todo mundo acha que é cândida. Não, às vezes é uma saburra, sujeira, placa bacteriana, resíduos, restos de células. Em palato, se a gente vai com uma gaze, com uma própria espátula delicadamente e raspa esse material, sai aquele material branco, ele fica todo hiperemiado, todo avermelhado, muitas vezes sangrante, é um exame semiotécnico clássico de ser um quadro de infecção fúngica. Mas eu tenho que pegar material e mandar para análise. Então isso é importante, a gente está trabalhando junto. Não vai dar para ver aí de trás, né? Mas aqui é um trabalho feito pela Fernanda e pela Letícia do Hospital Albert Einstein, colegas nossas que também fazem parte do comitê. Elas fizeram um trabalho muito interessante, custo. Tudo, no final, se resume a custo. E elas botaram aqui, no transplante de células lá no Hospital Albert Einstein, que quando o custo fixo para o dentista abordar esse paciente, em média, que era em dólar, $1.900. Então ela tinha um grupo 1, grupo 2, um grupo com dentista, outro grupo sem dentista. Resumindo, o grupo do tratamento do transplante autólogo, o custo já se embutir nos $1.900 do dentista, era de $37 mil. O custo final, elas têm os parâmetros no artigo que foi utilizado, medicações, tempo de internação, tipo de medicação e assim por diante, chega a $47 mil, $10 mil a mais. $10 mil são R$50 mil a mais. Ah, eu trabalho no SUS. É dinheiro desperdiçado. É dinheiro que podia ser utilizado em outra situação para esse mesmo paciente. Entendeu? Então a gente sai. E no halogênico isso é mais gritante. De 54 mil pula para 70 mil, $16 mil. Então, quando a gente tem um gestor, e aí eu brigo com os meus colegas médicos que são gestores, quem vai pagar a conta? Falei, a gente vai descobrir junto. A conta tem que ser paga, tem que ser paga. Que nem hoje quem trabalha no hospital sabe dessa história do dentista em UTI. É muito importante? Eu tenho uma visão muito particular, é necessário, eu diria obrigatório. Como que isso tem que ser manejado, a logística disso tem que ser individualizado. Ninguém questiona mais a importância da saúde oral. Quem trabalhou em Covid, pacientes internados, escapando um pouco da aula, 4, 5 semanas entubado, as condições orais se deterioravam absurdamente. Então, quem vai pensar em transplante, quem vai pensar em quimioterapia, em ambulatório de quimioterapia, tem que ter um cirurgião dentista, se não full time, mas parcialmente lá presente, com uma parceria, algum tipo de convênio para poder dar uma assistência, ou uma faculdade, ou alguma instituição odontológica para dar assistência. Tá? E aqui são artigos norte-americanos, né, de enfermagem, que mostram, olha lá, grau 3 e 4 aumenta, em média, $3.500 por ciclo de quimioterapia para quem tem mucosite grau 3 e 4. Entendeu? Então a gente não pode questionar isso. Um paciente que faz radioterapia de cabeça e pescoço e tiver mucosite grau 3 e 4, o global do tratamento dele pode ser incrementado em $25 mil. Tá? E eu não estou nem... Vamos assim, ó, isso é o que é pontual, é comprovado, é na ponta do lápis da calculadora. E como que a gente vai falar então na qualidade de vida? Como a gente vai falar no planejamento dessa terapia? Tudo isso tem que ser levado em considerações. Amplia-se muito o uso de opioides, tá? Mais de 10 vezes. O uso de nutrição parenteral, custo, tempo de internação, o manejo não é fácil, mais tempo de internação por infecção, maior tempo de idas ao pronto-socorro por febre. Então tudo isso está relacionado de maneira direta ou indireta à mucosite oral. Tá? Em especial grau 3 e 4. Então agora nesse final eu vou falar sobre o manejo. Entendeu? Eu falei até agora, mas agora vamos falar, eu falei de começo, filosofia, conceitos, mas agora como abordar? Já vou tirar um pouco a alegria de vocês, eu não tenho um protocolo fechado, determinado, nem eu, nem a ciência no país, fora do país também.
Então aqui eu sempre uso alguns artigos, alguns grupos que estudam muito, e aqui eu vou fazer uma referência ao grupo do INCA, no Rio de Janeiro, professor Wellington Espíndola, é um Geisa Badawi, que é em Goiás, são Paulo Sérgio, Elvira da Unicamp, lá no HC Agente, o Jorge Ferreira, a Juliana Franco, todos são pesquisadores na área, entendeu? Todos correm atrás disso, e a gente começa a ter trabalhos, os melhores trabalhos desenhados, no momento, para laser, eu considero aqueles que são feitos no INCA também, com trabalhos muito bem delineados, muito bem executados. Tá? Então, quando a gente pensa na abordagem para diminuir o risco de mucosite nesse paciente, tudo começa na consulta inicial do cirurgião dentista. Então, eu tenho que avaliar esse paciente. No HC, nós temos uma rotina que todo paciente com GVHD, outra área, todo paciente com hemofilia, quando ele faz o retorno semestral dele, ele passa com o dentista. Nenhum paciente do nosso grupo de transplante de células, hoje em dia, transplanta a célula sem ter feito a avaliação odontológica e ter sua liberação por escrito. A Priscila, a enfermeira, me liga, Júnior, esse aqui vai internar e não tem liberação. Pode um ou outro escapar, uma situação emergencial? Pode, mas isso não é rotina. A rotina é todos. Quando o paciente é triado, ele já é disparado, solicitado exames de imagem, já são encaminhados para a equipe do cirurgião dentista e assim é feita a abordagem desse paciente. Tá? Então, o exame clínico ele é soberano, mas nós precisamos de um exame de imagem. E exame de imagem, em hospital, muitas vezes, para o cirurgião dentista, o mais comum é tomografia. Na odontologia existem exames mais baratos e mais fáceis, mas muitas vezes não encontrados no hospital, que é o exame chamado raio-x panorâmico, que já diz toda a condição de saúde oral daquele paciente. Uma avaliação clínica e uma avaliação de imagem, eu posso saber se esse paciente tem condições de transplantar ou não, se ele tem infecção ativa na boca ou não. Tá? E aí eu vou começar a procurar focos de infecção. O que é crônico? Eu tenho uma cárie aqui há 10 anos. Você vai transplantar com essa cárie. Eu tenho um dentinho quebrado. Você vai transplantar com esse dente quebrado, porque isso não é infecção. Agora eu tenho uma doença de gengiva, uma doença periodontal, supuração, dentes, restos de dentes, problema de canal com lesões apicais, são bolsas, entendeu? São lesões apicais, são cistos, isso tudo tem que ser removido. E aí, para o cirurgião dentista que trabalhou, estudou para conservar, parece paradoxal, a gente tira. Esses são rasgadores de dente. Não, a gente vai propiciar saúde. A odontologia no Brasil é muito avançada. No SUS ao particular, a gente consegue reabilitar todo mundo, desde uma dentadura até implante. Mas para eu reabilitar, esse paciente tem que estar vivo e saudável. Então eu prefiro o meu paciente, me entendam, banguela e vivo, do que cheio de dente, de faceta, como nem artista e cantor, numa situação de perda de vida. Então temos que ter isso em mente. A gente, eu vou fazer o tratamento de canal, vou esperar 2 meses para ter a reparação óssea. Está com uma anemia aplásica grave, tem que transplantar ontem. Vai segurar o transplante por causa disso? Não, tira o dente. Então a gente tem que ter isso em mente. Tá? É um conceito que muitas vezes parece radical, mas para mim propiciar vida tem que ser radical. Tá? Então, e sempre trabalhar na higiene. Agora é a hora de você explicar por que tem que escovar dente. Não na hora que tiver um incêndio. Chega lá para apagar o incêndio. Tiver com uma mucosite, tiver com uma plaquetopenia absurda e assim por diante. E aqui, vocês viram aqui, ó, preparo de boca. Os artigos em inglês, eles colocam Basic Dental Care, Oral Health Care, vários nomes que é preparo de boca. Deixar a boca saudável para o transplante. Tá? Ou para a quimioterapia, ou para a radioterapia de cabeça e pescoço. E a gente vai ter restauração, tratamento de gengiva, extrações, se forem necessárias, limpeza, remoção de traumas, lembra aquelas pontas vivas que poderiam machucar? E deixar ele pronto para o transplante. Uma boa equipe de odontologia, mesmo o paciente tenha uma boa condição de ruim de boca, uma semana, 10 dias, consegue deixar tudo. A gente fala um termo assim, limpa a área, libera o paciente o quanto antes para isso. Já tivemos situações que quem trabalha com quimioterapia e transplante sabe que não é tão programado assim, ó. Internou, não tem preparo de boca. A gente vai lá ver, tá péssimo. Eu negocio 24, 48 horas para deixar esse paciente totalmente em ordem para poder começar o tratamento. E aí, esses grupos hoje que colocam evidências no tratamento da mucosite, eles classificam em evidências fortes ou moderadas. Então, nas fortes, o que tem hoje, que é comprovado, é só uma coisa, preparo de boca. Isso é relação risco direta. Quem prepara a boca, menor mucosite, menor incidência e assim por diante. A ELAD mostrou que 1,8 pessoas morrem porque não preparam a boca a cada 1000. Então, tem que ter o preparo de saúde bucal antes do transplante ou da quimioterapia. Depois, a crioterapia, em especial com 5FU. Aqui quem é da enfermagem sabe melhor que eu,
Se vai fazer 5FU correndo em 24 horas, não dá para fazer crioterapia. Ninguém vai ficar chupando gelo ou sorvete 24 horas. Mas se é em bolos, no espaço curto de tempo, eu aprendi com a paciente, essa semana até falei para ela, que ia mostrar o exemplo dela, ela fazia gelo com isotônico. Ela pegava isotônico, fazia gelo e chupava esse gelo durante a infusão. No caso dela era o ciclofluoracil. Se eu tenho uma infusão em 7 minutos, 10, 12, eu vou ter um tempo total aí que vai de 30 a 40 minutos com gelo na boca. É um princípio da fisiologia básico. Gelo na boca, vasoconstrição. Vasoconstrição, menos aporte do quimioterápico na célula que tem um poder mitótico alto. Então eu diminuo a mucosite naquela região. É o básico. Aprendi também com a nutrição lá no HC com a Bruninha, que ninguém consegue chupar mais de 5, 6, 7 sorvetes. Ninguém consegue mais que isso. Tá? Você lê nos artigos em inglês, ice chips, gelinho, o que quer que seja. Mas quem tem que fazer isso é a nutrição. Com água adequada, com material adequado, sem risco de contaminação. Lembra, ele vai ficar neutropênico e assim por diante. E ser agradável. Tá? Existem fatores de crescimento de queratinócitos, que são drogas que são utilizadas alguns dias antes do início da quimioterapia e até depois. Nunca tive experiência. Se não me engano, o custo delas é algo em torno para cada ciclo de $10.000. Se não me engano, longe da minha realidade. E aqui eu faço uma comparação, nem sei quem fabrica, mas nós temos hoje abordagens multifatoriais, multiprofissionais abordando e a gente diminui o risco de mucosite com um custo bem mais acessível, a gente tem que levar isso em consideração. Mas é uma possibilidade terapêutica sim, tá? Laser terapia de baixa intensidade. Vocês vão ver alguns artigos, a discussão de sinonímia. Laser terapia ou fotobiomodulação. Isso é uma discussão de ponto e vírgula. Na verdade, o laser é uma terapia, se aplica um laser, e ele causa fotobiomodulação. Isso que é importante. E aí, um laser, você imagina uma coisa, ó, isso aqui é laser, ó. Isso aqui é laser. Vou botar na boca do paciente, não vai funcionar. Porque o laser que a gente vai usar tem que ter um comprimento de onda. E o que é comprovado cientificamente é um comprimento de onda de volta de 650 a 660 nanômetros. Não gostava de física na escola, a gente tem que voltar a aprender a falar sobre física nesse momento. Potência, eles botam 40 miliwatts. Os equipamentos que mais são vendidos no Brasil têm 100 miliwatts. Prático, rápido, fácil de usar, é do tamanho desse microfone, um pouquinho maior. Deixa carregando e só usa durante horas. Lógico, trocando proteção para não ter infecção cruzada. Nunca trabalhei com um laser de 150 miliwatts. Então a gente tem que ter trabalhos para mostrar se é seguro ou não. Tá? E aí a gente fala em energia. Quanto de energia a gente coloca em cada ponto. Seja para prevenção, seja para tratamento. Então, nós temos de 2 a 3 joules de energia, que é o que esses colegas aqui afirmam falar. Para analgesia, a morfina, não tem experiência com bochecho de morfina, e bochechos com benzidamida. No Brasil, a benzidamida é alcoólica, então complica usar. Tem uma marca comercial que você vai e faz puffs, então aí você diminui isso. Tá? Mas em alguns países a benzidamina tem na sua solução aquosa, o que ela é um anti-inflamatório analgésico tópico. Tá? Fracas evidências, uma sugestão não tão evidente assim. A gente tem que pensar em crioterapia, no melfalano. O laser também existe fora daquela faixa de 650 e 660 nanômetros. Aí o laser não é funcional e efetivo. Daqui a pouco eu vou falar sobre laser vermelho e infravermelho. E aqui a analgesia, tá, de fentanil transdérmico, morfina e doxepina. E o suplemento de zinco é bem-vindo quando você tem essa digeusia, essa alteração de paladar. É muito bem-vindo. E a frequência? De 2 vezes até uso diário. No papel, em artigo, tudo cabe. Quando a gente vai conversar com quem é autor do trabalho, eu pergunto, mas por que 3 vezes por semana? Porque é o dia que eu tenho dentista. Ah, em outro lugar tem dentista do dia, só do dia que tem plantonista. Quer dizer, então, eu trabalho em um lugar que são 6 vezes por semana e trabalho em outro lugar que são 5 vezes por semana. Eu posso afirmar clinicamente, se for todo dia, é melhor. O mínimo necessário de 3 dias, assim, é no mínimo. 5 é uma coisa que funciona muito bem. Tá? E aqui propostas terapêuticas, não estou falando que são terapêuticas definitivas, mas são propostas, tá? Que vão, solução isotônica, gelada ou não, tá? Quem trabalha com nutrição sabe melhor que eu sobre isso, sobre o poder de você restabelecer esses eletrólitos, tá? Anti-inflamatórios, analgésicos e anestésicos de uso tópico. Atenção se é criança, peso corpóreo, para dar lidocaína spray num bebê, ele se sente sufocado, até náusea é complicado, tá?
Higiene oral rigorosa não é força, e sim correta, tá bom? Temos soluções bactericidas, sim. No Brasil, hoje em dia, é medicação o uso de bochechos orais, tá? De gluconato de clorexidina 0,12%. Eles vão diminuir a placa bacteriana, eles não vão diminuir a mucosite. Mas, indiretamente, menos placa, menos mucosite, tá bom? O que mais que nós podemos ter? Remoção mecânica. Lembra aquelas pseudomembranas? Eu tenho que tirar para poder aplicar o laser. Então, eu tenho que ter a atenção do cirurgião dentista nessa pessoa que está desenvolvendo mucosite oral, tá? E o laser terapêutico ou profilático que eu vou falar. De maneira sistêmica, em comum acordo com toda a equipe, opioides. Que tipo de opioides? Bomba de morfina, botão para resgate de dor, entendeu? Fatores de crescimento, KGF, o GCF, tudo isso pode ser utilizado. Pentoxifilina, não tem experiência, interleucina e alguns anticorpos monoclonais, tá certo? Tudo isso são opções terapêuticas. Esse trabalho foi publicado na Blood, pelo Wellington, do INCA, e ele mostra aqui, ó, que a gente pega o grupo laser, que é esse mais escuro, olha a incidência de grau 4 em comparação ao grupo controle para mucosite grau 4. Então não tem o que se discutir. A gente vai aqui no grau 3, não houve grau 3 nos pacientes do grupo de estudo. No controle, olha, sempre menor. Então a gente tem que ter sempre em mente que o laser é uma ferramenta coadjuvante extremamente bem-vinda. Então, é um diagnóstico multiprofissional. Todos da equipe têm que estar associados a isso. E aqui vão alguns fatores importantes. Vamos lá. Sexo, mulheres com 5FU têm maior incidência. Uma alta expressão de citocinas inflamatórias de cada paciente leva a maior resposta da mucosite. Baixa massa muscular, entendeu? Fumantes, função renal alterada. Então, são elementos que vão se associando para potencializar o risco de mucosite. E aí, quando a gente pensa no tratamento, que eu vou chegar, programas, protocolos, guidelines, o sinônimo que a gente for dar é como abordar esse paciente. É multiprofissional. Primeiro ponto, não se discute. Para mucosite oral, preparo de boca, tá? Nisso, para quê? Para eu acelerar a reparação. Lembra da fase 5, lá naquele diagrama? Ela chegar o mais rápido possível, tá? E controle da dor. Ninguém responde a nenhum tratamento sentindo dor. Todo mundo aqui já teve dor na boca. É uma das situações mais desagradáveis que a gente pode ter, tá? Então, o nosso protocolo que nós aplicamos hoje, nós temos uma potência de 100 mW no laser, energia de 1 a 2 joules, eu vou explicar, tá? Uso de bochecho de elixir de dexametasona a 0,5%, se necessário, em grau 3 e 4. É quando o paciente deixa de deglutir líquido, deixa de deglutir sólido, tá bom? Crioterapia para melfalano, para infusão, e isso aqui é obrigatório, preparo de boca, para internação. Esse paciente vai internado com a boca já preparada. Temos estudos futuros que alguns artigos levantam da possibilidade, da viabilidade, tá? Benzidamida, aquose e assim por diante. E aí, quando a gente pensa no que é aceitável, lembra, a Organização Mundial de Saúde, 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 é o nosso objetivo, é trabalhar com isso, que o paciente pode ter alta mucosite grau 1 e 2, o paciente não vai ter NPP, o paciente não vai ter febre, não vai ter infecção. 3 e 4 já muda completamente o cenário. E a nossa frequência de laser hoje é diário. Todo dia alguém da equipe, vai mais de um profissional com mais um equipamento fazer laser em todos aqueles que têm indicação. Não é porque internou que tem laser. Tem paciente que interna por neutropenia febril. Não está em quimioterapia. Não, precisa de laser. Entendeu? Então tem que ser feito, não é só sair aplicando laser mecanicamente todo mundo. Tem que saber o porquê e como fazer isso. Tá? E aí, eu vou ver se eu tenho mais para frente, que é mais fácil. Isso aqui, ó. O que é profilático? Se vocês guardarem isso, eu sou o cara mais feliz hoje. O que é terapêutico? Profilático é quando eu não tenho ainda a mucosite instalada, mas eu já comecei a químio ou a radioterapia de cabeça e pescoço. Eu comecei agora, nesse exato momento, eu faço laser logo depois. Adianta eu fazer antes? Não. Um dia antes? Não. Uma semana antes? Não. Uma hora antes? Não. Então, fiz a químio, fiz a radioterapia de pescoço, dali por diante eu sou terapêutico. Aonde? Toda a boca. Vou mostrar depois o diagrama, a foto. Que luz? A luz vermelha. E aí a energia vai de 1 a 2 joules por ponto, dependendo do protocolo da instituição. Quanto? O ideal é diário. No mínimo 3 vezes, o ideal 5 vezes. E o que é terapia? Esse paciente já começou a químio, já começou a rádio cabeça e pescoço, e no dia D5, D6,
de começo de quimioterapia, ele desenvolveu mucosite. Naquele momento deixa de ser profilático e começa a ser terapêutico. Eu não preciso mais aplicar na boca toda e só vou aonde existem as lesões. E aí a energia dobra, de 2 a 4 joules. Tá? E até quando? Até a resolução do quadro. Até a pega da medula, geralmente está associado. Ou até sair do nadir, geralmente está associado. Lembra que eu falei? Se não tiver dentista, se não tiver laser, ele vai sair dessa. Mas com a abordagem vai sair mais rápido e com menos intensidade. Tá? Então aqui estão as aplicações de ponto. Cada pontinho branco desse é intraoral. E também eu era cético ao uso do laser extraoral. Hoje em dia, para queixa de deglutição, ele funciona muito bem. Tá? Aí a luz é infravermelha. O infravermelho na radiação, da ciência das radiações, ele penetra mais que o vermelho. Ele causa analgesia. O vermelho causa reparação tecidual. Então, resumindo, eu uso o vermelho muitas vezes na úlcera, associado ao infravermelho para tirar a dor. E quando é na pele, porque eu tenho uma lesão intraoral aqui na região de cabeça e pescoço, eu uso ele infravermelho. Tá? Terminando, então aqui, por que solução de dexametasona? O paciente chega num nível 3, 4 de mucosite, ele não consegue deglutir, seja sólido ou líquido, e aí é importante o quê? Ele fazer o bochecho, que vai causar uma diminuição daquela hiperemia superficial, e ele pode deglutir. Sabendo quanto que isso, vão ser 5 ml, quantas vezes ao dia? Isso equivale a quanto de corticoide ao dia? Porque ele nem está fazendo uso de corticoide. Eu tenho que conversar com quem? Com a farmácia clínica, para não estar sobrepondo medicação, tendo efeitos indesejados. Lembra? Tudo multifatorial, multiprofissional, a gente tem que estar atuando. Então, é de baixa dosagem, tá? É um anti-inflamatório tópico e sistêmico, mas funciona muito bem topicamente. Inicial no começo da orofaringe. Fácil utilização e aceitação. Alguns não gostam muito, mas é relativamente fácil de ser aceitado. E ele funciona muito bem. E ele é absorvido no trato gastrointestinal inicial aqui. Também causa alívio. Os pacientes voltam a comer. Entendeu? Então isso é muito importante e muito bem-vindo. De horário, lembra? Não é deixar do lado, quando estiver doendo faz uso. Não, é de horário, vai na prescrição, deixa prescrito, olha, tantos ml, tantas vezes ao dia, fazer e deglutir ou fazer e cuspir. Então tem que deixar isso muito claro. Cloridato de benzidamida, tem um nome comercial, você vai fazer o spray ou bochecho. Fazer o bochecho desse produto puro, se eu pedir para todo mundo aqui fazer, eu vou dizer que 80% vai reclamar. Isso não vou falar 90%, porque arde. Um paciente com mucosite grau 3 e 4 não é viável. Não é viável. Mas a gente pode utilizar como puff e spray. Porque na hora que você faz o spray, a concentração alcoólica já é menor. Ele vai ter um pouco de aspersão, vai evaporar, e na hora que você tem a deposição do princípio ativo na mucosa, causa um alívio. Quando ele é indicado? Momentos antes da alimentação oral. Ele causa uma analgesia, um alívio. Então, vai alterar o paladar? O paladar desse paciente já está alterado. Então eu vou dar 2 puffs, 5 minutos depois ele consegue se alimentar um pouco melhor. Tá? Também, sempre indicado como mucosite grau 3 e 4. A 1 e 2 se controla com laser e com higiene oral e assim por diante. Tá? Outra situação, lembra que eu mostrei aquele lábio extremamente ressecado? Todo mundo aqui que trabalha com esses pacientes sabe que os lábios ficam secos. Fica um deserto, fica um corinho, entendeu? Ele fica extremamente seco. E eu sei que se eu vou tirar esse tecido seco, ele vai sangrar. Porta de infecção, sangramento abundante, plaquetopênico. Então, hoje, nós podemos utilizar, e é indicado com artigos científicos, estão eles aqui, a lanolina. A lanolina NPH, que é a lanolina hiperpurificada. Aí eu descobri que a lanolina é feita de óleo de lã de carneiro, eu não sabia. Então tem que ser purificada, tem que ser bem feita, tem que ser adequada. O que nós temos hoje em dia de lanolina vendida no comércio para usar? Memê, milar, mimi, aquilo que as mães passam no bico do seio materno para o bebê mamar. Entendeu? Então isso é viável para a gente passar no lábio do paciente para eu umidificar. Ah, no hospital que eu trabalho eu uso Bepantol. É o que você tem? Você vai usar Bepantol. Eu no hospital que eu utilizo vitamina E, que vem em sachêzinho ou então em spray. Ótimo, também funciona. Vou usar óleo mineral, é o que eu tenho. Vai usar óleo mineral. Eu só não gosto da vaselina. O restante, de alguma maneira, vai ser útil. Manteiga de cacau, um lugar mais carente, ou em casa, esse paciente pode fazer uso. Dersane, entendeu? Então, quer dizer, tem gostos e
tem sabores, entendeu? A gente tem que saber o que é aplicável e viável no meu arsenal de medicações. Mas eu tenho que partir do pressuposto que eu tenho que ter uma vitamina E, uma lanolina, entendeu? Para poder deixar aquele lábio daquele paciente, em qualquer faixa etária, lubrificado. Lubrificado, não tem aquelas soluções de continuidade, não tem o sangramento, tem menos mucosite labial, tá? Então, ele é utilizado em qualquer momento. Eu diria que começou a perceber aquela boca seca nas comissuras, local ótimo para infecção fúngica oportunista, já começa a lubrificar, tá? E aqui a saliva artificial. Usar a palavra saliva artificial, eu já perguntei quem que doou a saliva, da onde que vem, como que fabrica. O aspecto é nojento, mas depois da dor, eu não vim trazer um monte de gráficos para vocês, mas depois da dor, a principal queixa é sensação de boca seca. Quem já fez uso de ansiolítico, como eu, ad eterno, sempre temos boca seca. Então a boca seca é um desconforto muito grande. Então, principal situação para diminuir a boca seca, ingesta de água. Pronto. Beber água o dia inteiro. Você vai ter uma hipervolemia, vai passar soro, quer dizer, então tem um limite para você usar da água. Mas o que você pode fazer para aliviar a sensação? Xerostomia é o conceito de sensação de boca seca. Os pacientes que fazem radioterapia de capaz de pescoço já vão adiante disso, eles têm hipossalivação, eles não produzem saliva. Então a sensação é real, porque ele não produz, tá? E aí você tem os substitutos, você tem o que tem antimicrobianos e você tem hidratação. No mundo ideal, já tivemos várias marcas comerciais, todas produzidas fora e trazidas para o Brasil, tem que ter alguns componentes. Lactoferrina, lactoperoxidase e um terceiro que eu sempre esqueço, mas são principalmente proteínas comuns à saliva que nós temos. Elas vão fazer essa função de substituto salivar. Tem profissionais que usam uma coisa chamada caramelose, outros tipos de produtos, que a ingesta é ruim, a utilização é pior ainda. Então, quando eu tenho algum paciente que tem a queixa de hipossalivação ou xerostomia, ele tem condições, eu sempre peço para ele comprar os kits iniciais. Cada fabricante, tem vários no Brasil, tudo é vendido por internet, em farmácias, não em lojas de venda de remédios que vendem de parafuso a carro, por favor, lugares que vendem coisa adequadamente, para não comprar nada falso. Comprar o kit inicial, porque cada um se adapta. Eu tenho pacientes que se adaptam ao spray, fica borrifando o dia inteiro. Tenho pacientes que adoram o bochecho. Os com mais idade adoram o gel. Você passa o gel no dorso da língua, passa essa língua ao redor de toda a boca, é uma sensação de refrescância e umectação durante várias horas. Entendeu? Então tem várias situações que você pode utilizar. Tem várias marcas que existem, outros comerciais, para utilizar essa situação. Mucosite de grau 1 a 4. Começou a sensação de boca seca, já se utiliza. Fez radioterapia de cabeça e pescoço, já se utiliza, de imediato. Tá? Então, dentro do tempo, como consideração final, é isso que eu quero conversar com vocês. Nós temos que trabalhar juntos. Se não trabalhar junto, não vai ter sucesso. Isso eu posso garantir, entendeu? A medicina evolui, a gente fala em N's cada vez maiores, grupos multicêntricos, mas no fundo, no usuário final, lá na ponta, o tratamento é individualizado. Ele tem que ser individualizado. Temos que ter protocolos? Sim. Temos que ter guidelines? Sim. Mas a gente tem que individualizar cada tratamento, cada necessidade, cada suporte de recursos que nós temos. Tá? Tem que ter um atendimento odontológico prévio. Esse é o sonho de quem milita, eu, Raulney, toda a equipe, todo o grupo da Abrale de dentistas e outros ao redor do Brasil, para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, para poder perceber que a saúde odontológica não é só voltada à saúde básica na UBS. Eu sempre falo, todos aqui vão entender, eu fazer uma extração na UBS é difícil, eu faço com suas características. Agora, se eu tenho um paciente no hospital com mieloma múltiplo, lesão na mandíbula e fez uso de Zometa durante 3 anos, ele vai ou quebrar a mandíbula ou vai ter uma osteonecrose. Para o SUS é uma extração simples. A gente tem que ter isso em mente. Trabalhar, estamos ganhando os colégios brasileiros de odontologia, hospitalar, quer dizer, as coisas estão andando. E só vocês aqui estariam ouvindo já é um grande começo para entender a necessidade do atendimento ser multiprofissional. Tá? E o dentista tem 3 pilares para tomar conta: dor, infecção e sangramento. A gente controla isso, esse paciente cursa durante todo esse momento com sucesso, tá bom? E aí, lembra, vivo, saudável, reabilita. De uma restauração àquelas reabilitações mais maravilhosas que existem hoje. Tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos.
estou dentro do tempo, agora acho que o Valnei tem umas perguntas ali para a gente bater papo. Muito obrigado. Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu botar meus fones aqui, peraí. Bom, obrigado pela atenção aí de vocês. Eu espero que o comitê tenha esclarecido algumas dúvidas e a gente está aberto para futuras perguntas, né, Júnior? Através do canal de comunicação lá do site da Abrale. Todas as perguntas e queixas e dúvidas dos pacientes chegam até nós e a gente procura responder o mais rápido possível e o mais completamente possível. Eu gostaria de levantar algumas questões, puxando mais para o lado do dentista clínico, né? Por exemplo, eu estou lá no meu consultório privado, não tenho muito contato com pacientes oncológicos e me chega uma solicitação de um paciente meu que teve câncer, né, Júnior? E pergunto, doutor, eu fui ao médico e ele pediu para eu fazer uma avaliação. Então, para o clínico, que não tem muito contato com o paciente, Júnior, qual a atenção maior que se deve ter para que esse paciente tenha um preparo de boca correto e que ele possa ter a possibilidade de conduzir o tratamento dele oncológico da melhor maneira possível? Valnei, para o clínico, o principal é troca de informações. É sair da zona de conforto, que ele fica no consultório, lá sentadinho, e conversar com o médico, conversar com a enfermagem. Quem dá o suporte oncohematológico a esse paciente? Vai fazer químio? Vai fazer radioterapia? É radioterapia de mama, não vai afetar. Radioterapia de cabeça e pescoço. E aí, eu tendo essa visão global, eu começo a funilar para a visão odontológica. Então, eu vou fazer exames de imagem, deixar alguns conceitos, é difícil para o dentista. Não, eu tenho que ser o mais conservador possível, eu tenho que ser o mais efetivo possível no meu paciente. Então, se eu tiver que fazer uma extração, se eu tiver que fazer uma abordagem periodontal, eu tenho que deixar em condições para isso. Eu tenho que ser rápido, tenho que ser eficiente, mas o que eu diria que é o mais importante é troca de informação com a equipe médica multiprofissional. Certo. Mais uma coisa. Eu sou muito clínico de consultório, assim, o Júnior tem mais experiência e toda a dedicação da vida ao atendimento dos pacientes em hospital e tal. Júnior, um paciente chega até mim com uma necessidade de reabilitação com implantes dentários. Fugindo um pouco do tema da mucosite, né? Não, na verdade a gente foge da mucosite, mas é a cereja do bolo, né? É aquele senhor, aquela senhora que teve um diagnóstico para ele fatal, ele passou por esse processo de maneira correta e percebeu que não foi fatal. Então ele fala, peraí, eu quero viver, eu quero sorrir. Isso é muito comum em homens que infartam, não morrem e falam, agora eu quero ter um sorriso de artista. Isso não é saúde pública. Não é, mas o bem-estar da pessoa é bem-vindo, ela tem que se sentir bem. E eu posso afirmar para você que não existem, com raríssimas exceções, contraindicações absolutas para não se fazer implante. Tá? Tirando aqueles que fazem uso dessas novas medicações antirreabsortivas, que têm condições muito específicas, como eu já falei, a odontologia consegue fazer reabilitações ótimas. Quem não é dentista, uma dentadura bem feita, uma pessoa não sabe se é ou não. Ela consegue comer, ela consegue sorrir, ela consegue falar. Inclusive os artistas que vocês veem na televisão, alguns usam dentadura. E a gente sabe disso. Ou pode usar implante, ou pode fazer restauração, pode fazer clareamento, o que for. Então não existe contraindicação. Então, se um paciente chega após esse tratamento e quer fazer isso, ele tem condições. Assim como o jovem, a criança que quer fazer tratamento ortodôntico, também não tem uma contraindicação absoluta. Tem que ver se ele foi irradiado, qual é o tipo de doença que ele teve, risco de recidiva, proposta terapêutica oncohematológica, e assim pode-se fazer a abordagem odontológica. Agora tem duas perguntas aqui sobre o mesmo assunto. A Tracy e a Roberta estão perguntando sobre o uso da glutamina para mucosite. Então, vamos lá. Tracy, tá. Meninas, eu não sei, eu acho que vocês podem ser da nutrição. Na nutrição existem resultados muito bons do uso da glutamina. Tá? Em trabalhos da parte odontológica, a gente não tem esses mesmos resultados. Eu diria que a glutamina é muito bem-vinda para MGI, mucosite gastrointestinal.
Porque na mucosite gastrointestinal a gente não tem o quê? O elemento dentário, a gente não tem a placa bacteriana. Então, o uso da glutamina, a gente não tem alterações importantes clinicamente achadas, ou através de pesquisas bem conduzidas, da mucosite oral. Mas na mucosite gastrointestinal, sim, a glutamina é bem-vinda e bem interessante. E aí, lembra, é a nutrição que vai conversar com todo mundo para poder direcionar o uso da glutamina. Que veículo utilizar, como utilizar, que tipo de glutamina e assim por diante. Ok. A Fabiana Silva pergunta de uma técnica mais eficiente de escovação. Ai, é difícil. Eu vou falar, aquela que o paciente consegue fazer. É muito individualizado, né? É. Um paciente que teve um osteosarcoma e perdeu o membro superior direito e ele é canhoto. Complica. Então você vai ter que usar órtese. Então é aquele que o paciente se adapta, é aquele que ele consegue adaptar. Eu vou querer uma escova de dente de uma marca X que tem 12.000 cerdas, que parece um cabelinho, é maravilhoso. É caro para qualquer um de nós aqui, entendeu? É uma grana, entendeu? Então a gente tem que se adaptar. Então eu vou completar a pergunta e a resposta. Aquela que se adapta. Criança tem que ser aquela que a criança consegue fazer e o tutor, o adulto, quem está ali consegue fazer. Quando a gente tem um paciente idoso que não escovou bem a vida inteira, eu não vou ter a soberba de achar que ele com câncer vai começar a escovar bem naquele momento. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, falou assim, olha, se ele nunca passou fio dental, não vai ser com 20.000 plaquetas que ele vai começar a querer passar fio dental. Por favor. Entendeu? Então, eu falo, ó, vai tomar plaqueta amanhã, então amanhã é dia de passar fio dental. Então a gente tem que ter essa orientação. Creme dental, eu não botei aqui, esse sim tem algumas especificidades. Ele não tem teolauril sulfato de sódio, LSS, que é que causa espuma, é o que causa o desconforto. Então o creme dental que não tem lauril sulfato de sódio, e hoje temos uma gama enorme no mercado, ele vai parecer que é um creme dental que não faz espuma. Ah, não está funcionando. Está funcionando sim. Creme dental e bochecho que arde, é um aspecto de marketing. Aquele que vende mais fala, pum, explode a boca porque mata as bactérias. Quem é da área de saúde sabe que não é verdade isso. Entendeu? Então, eu recomendo bochechos que não tenham componente álcool. Álcool desidrata a mucosa. Então, a escovação mais bem-vinda é aquela que o paciente se adapta. Entendeu? Se ele vai escovar, existem nomes científicos, fones modificada, BA e assim por diante, vários nomes, mas o que é importante é aquele que você consiga ser eficiente, onde você tem uma higienização dos dentes e uma limpeza da gengiva da maneira adequada. Tá? Ok. Mais uma aqui, do Marcelo. O que acha da utilização de aspirador devido à cialorreia em grau 3 e 4 de... Muito bem-vindo. Existe uma escova de dente que você adapta a aspiração na régua lá do leito e você aspira. Funciona muito bem. E aqui eu vou adiante. Não é para usar sonda nasográfica. Use aquele sugador de dentista. Aquele canudinho que dentista usa. Que ele é feito para não machucar, ele dá um tem bordas vivas e você consegue aspirar muito bem. Leitos que não tenham isso, eu já vi adolescentes fazendo, pegando uma seringa de 20, bota a seringa na boca e aspira. Tá? Então tem várias técnicas. Ficar com a cabeça fletida para baixo para cair, mas a aspiração é a melhor situação. Só que a aspiração, aqui é uma situação clínica que é um ponto de vista meu. Ela estimula a salivação. Então você fica aspirando. Se você deixa lá vendo televisão, no tablet, e fica o dia inteiro com a aspiração, você está aspirando, está aspirando. Controle o quanto sai. O débito de saliva. Entendeu? E quanto está saindo e quanto está entrando, para não desidratar e assim por diante. Tá? Então, tem que ter essa noção. Então, a gente não faz o débito de urina, de fezes, tudo isso. Tem que ter o de saliva, eventualmente, se tem uma cialorreia é importante e vai fazer esse controle. Mas o aspirador é muito bem-vindo. E aí vai o odontológico, que é o melhor que tem. Encaixa e funciona muito bem. Mais uma, da Regiane, ela pede para você explicar de novo a relação da perda de massa corpórea com a mucosite. Então, aprendi com a nutrição que quanto maior a perda de massa corpórea, a incidência de mucosite é maior. Como eu falei, eu não tenho relação clínica direta. Eu tenho perda de massa corpórea, eu baixo meu peso corporal, eu aumento a mucosite. Mas quando a gente pega alguém com mucosite grau 3 e 4, ele já está geralmente com peso corpóreo abaixo daquilo que ele internou. E por quê? Porque ele não se alimentou por boca. Então essa relação acaba sendo, eu posso dizer que direta, né? Não se alimenta por boca adequadamente, por mais que você tenha os suplementos alimentares, ele perde a vontade de comer, tem dor, tem náusea, e aí você começa a ter uma incidência de mucosite oral. Então essas coisas são relacionadas. Arlete Bastos.
provavelmente era farmacêutica. Como o farmacêutico clínico pode contribuir para auxiliar no tratamento do paciente com mucosite? Agora eu vou falar isso, se a Carol estiver assistindo, eu agradeço a Carol, a nossa farmacêutica clínica lá do transplante de medula. Todos esses conceitos que eu coloquei aqui, que vão desde lanolina até a benzidamina, eu não fiz sozinho, eu fiz com ela. Foi tudo com ela. Ela é muito mais tecnicamente habilitada para essa prescrição. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez arranje confusão, ainda mais que vai ficar gravado. No Brasil, 3 pessoas podem prescrever: o dentista, o médico, o dentista e o veterinário. O veterinário ainda não prescreve no hospital, então sobra o médico e o dentista. E quem melhor muitas vezes sabe da associação das drogas? O farmacêutico clínico, e ele não prescreve. Então, saia do pedestal de prescritor e fala que, ó, senta aqui do meu lado, me ajuda e vamos trabalhar junto. Então, a Carol tem as ideias ótimas, a gente vê a viabilidade, a gente trabalha em conjunto. Então, quando vocês viram aquela proposta de lanolina, aquela proposta de hidratação bucal, dexametasona, tudo é feito em comum acordo com a farmacêutica clínica. Ela é essencial. Vitamina E para os lábios e assim por diante. A gente trabalha junto. Assim como eu também aprendi da massa corporal com a Bruna, que é da nutrição, aprendi com a Bruna também do fazer o bochecho com algo gelado durante quanto tempo, com que volume, entendeu? Porque a gente tira do papel, né, do artigo científico e tem que transformar isso em realidade. Então o farmacêutico clínico é parceiro, aquela coisa, pega o celular, manda o WhatsApp, me ajuda. Ok. O Marcelo pergunta: por que a mucosite vinda da radioterapia é mais duradoura do que a quimioterapia? Então, isso é uma questão que muitos pesquisadores, meu forte não é a pesquisa e sim o atendimento e ensino, mas eu tenho contato com muitos pesquisadores e vários falam que, apesar de ser uma mesma entidade, no fundo acabam sendo diferentes. A mucosite, por radiação, ela causa um estrago, uma deterioração celular muito mais intensa que da quimioterapia. A quimioterapia é mais fugaz. Então, quando você tem a radioterapia, digamos, por cabeça e pescoço, por 34 sessões, 45 dias, dia sim, tirando sábado e domingo, a radiação está lá. A radiação está lá. A radiação está lá. Então, ela é uma progressão geométrica que vai se acumulando. Já na quimioterapia, você tem um ciclo de 21 dias, você tem o nadir, você tem a recuperação celular, as células não voltam à normalidade, novamente a agressão. Já na radiação é muito mais constante e contínua. E o problema da radiação é que ela altera de maneira definitiva o fluxo salivar. Então, por isso que ela acompanha esse paciente para o resto da vida. Não a mucosite, mas os efeitos indesejados da radiação de cabeça e pescoço. Então, a mucosite, se a gente popularmente, a mucosite de quimioterapia é mais fácil de tratar, é mais fácil de lidar. Eu diria que sim, a de radioterapia de cabeça e pescoço, com a evolução dos equipamentos, ficou mais fácil. Com a utilização de máscara, com a utilização de uma coisa chamada stent, que é um artefato de resina acrílica que você põe dentro da boca, que fica a boca aberta. A língua fica separada, então não tem radiação secundária, você tem menos cárie de radiação, e assim por diante também melhorou. Tá? Então isso se equilibrou hoje em dia. Mas o efeito indesejado a longo prazo da radiação de cabeça e pescoço é nitidamente pior. A Priscila Cevali: existe alguma relação que relaciona o paciente com alimentação com sonda e maior incidência de mucosite? Não, nunca li a respeito. O que a gente sabe é que clinicamente o paciente que está com sonda e está com mucosite gastrointestinal, a queixa é maior, porque a sonda mecanicamente causa um desconforto grande. No hospital pediátrico que eu trabalho, essas crianças, mesmo antes de desenvolverem mucosite grau 3 e 4, já tem a sonda instalada para que não tenha que se instalar uma sonda numa criança já com a vigência da mucosite. Mas eu nunca li artigo, desconheço, pode até existir, não sei tudo, né, dessa relação. Mas a gente sabe que a presença da sonda causa desconforto, sim, e a gente faz o laser na criança que tem queixa na orofaringe. A Tracy, de novo: o uso de chá de malva ou camomila tem comprovação científica, Júnior? Sim, depois, se quiser, tem aqui meus contatos, eu até passo. É um artigo nacional, tá, que foi feito in vitro e depois em vivo, da camomila. Tá? Não da malva, mas sim da camomila. E não é com a flor, quer dizer, tem técnica para se fazer de infusão, temperatura, alicotar isso, gelar e fazer a utilização. Tá? Tem comprovação científica, sim. Não é tá? o chazinho do supermercado. Não é aquilo que você deixa com criança, faz uma madeira de 250 ml e deixa ali do lado, de jeito nenhum. Tá? Tá, ok.
A Marisa pergunta, pode nos explicar sobre a xerostomia versus cialorreia? Vamos lá. A xerostomia é a sensação de boca seca. É um conceito. A pessoa tem sensação de boca seca. Eu, nesse momento, depois de 1h30 falando, estou com xerostomia. Eu vou resolver como? Bebendo água e abaixando a adrenalina. Agora, a pessoa que está fazendo quimioterapia tem uma sensação muito mais nítida, porque há uma alteração dos receptores gustáteis da boca, entre outras coisas. Há uma situação que ele vai ficar um pouco mais desidratado e assim por diante. A hipossalivação, que é o contrário da cialorreia, é quando não tem saliva ou tem um fluxo menor. A cialorreia ela pode ser mecânica ou de produção. Como que a cialorreia é mecânica? Quando você continua produzindo o mesmo volume normal de saliva, tem testes de fluxo salivar, só que você não consegue engolir. Mecanicamente tem alguma coisa que impede. Um aumento de um tumor na região de cabeça e pescoço, esse paciente não consegue deglutir, ou muito, que é o principal, é o quê? A dor. Da mucosite gastrointestinal. Então ele vai botar a saliva para fora. Então isso é uma cialorreia mecânica. E tem a cialorreia que se produz mais saliva, é a babação. Não é muito comum, muitas vezes, no paciente oncohematológico. O que é mais comum é essa hipersalivação, essa cialorreia mecânica. Tá bom? O Marcelo pergunta se o uso do laser tem um limite de uso. Olha, vou fazer um histórico. Quando eu comecei... E nas mudanças de protocolo também. Tá. Quando eu comecei a trabalhar com laser, existia que não se podia chegar com laser próximos a infecções fúngicas, ou infecções virais. E eu queria saber, na hora que eu tinha um paciente com mucosite grau 3 e 4, até onde era a infecção fúngica, aonde começava a viral e onde começava a mucosite. Não tem macroscopicamente como saber, porque se sobrepõe. Hoje, um dos protocolos para tratamento de infecção fúngica e viral é o laser. O APDT, a fotobiomodulação antiviral, antibacteriana ou antifúngica. É uma opção terapêutica, tá? Hoje, o laser, nós estamos chegando no diria, como falam nos artigos, num DED, num limite ali que tem, que é até onde ele é cientificamente comprovado, até onde ele é efetivo, não se questiona mais a efetividade do alívio da dor, da analgesia. Do manejo de acelerar o processo, eu clinicamente acredito nisso, tá? E aqueles pacientes que têm tumores em região oral que a gente tem que aplicar o laser, aplicamos ou não aplicamos na região tumoral? Aqui vai o bom senso, tá? Se eu tenho um paciente em cuidados paliativos, que é um tumor em região de cabeça e pescoço, exofítico, exposto, que causa dor, e eu sei qual é o desfecho desse paciente, eu vou usar o laser visando analgesia, conforto e qualidade de vida. Não visando cura ou regressão do quadro até o momento. Eu não posso falar para vocês daqui 6 meses, daqui 1 ano. Espero que isso evolua. A minha dúvida que eu tenho hoje dos protocolos é que os aparelhos estão vindo mais potentes. E eu não sei se potência é sinônimo de eficiência. No começo eu usava um aparelho de 25 miliwatts, era quase a manivela. Eu demorava 45 minutos para aplicar laser na boca de um paciente. Totalmente anti-ergonômico, era horrível. Hoje, com de 100 miliwatts, em 10 minutos eu consigo com tranquilidade fazer laser profilático na cavidade oral de um paciente com tranquilidade. Então, estamos chegando nesse ponto, tá? Eu tenho receio, como a gente tem aquelas situações que... vem como ser um efeito milagroso e se utiliza de maneira indiscriminada para tudo. Eu acho que tem que ter expertise, tem que ter o feedback científico, mas o que hoje me perguntam são de protocolos futuros, eu seria da potência. Aumentando a potência, se eu vou ganhar, vai diminuir o tempo de aplicação, se isso vai se tornar efetivo, ou se tem uma outra demanda que a gente não sabe ainda, e essa situação de usar laser em áreas tumorais. Ok. Bom, pessoal, a gente estourou o tempo aqui. Muito obrigado. Qualquer coisa a gente conversa aqui na frente. A gente está disposto a conversar com vocês aqui. Queria agradecer a comissão organizadora, a Abrali, o nosso comitê de odontologia está sempre disponível para vocês. E muito obrigado e agradecer ao professor Júnior. Obrigado a vocês também, quem está aí online. E a todos quem está online também, né, Júnior? Pode entrar em contato com a gente. E que é muito estranho de falar e ouvir no microfone, estou meio cantor aqui, é estranho, né? Tem um delay. Tá ok? Muito obrigado, pessoal.